Estudo Bíblico. A alma do discípulo. Voz do céu, reflexo do coração. Lição 7. Arrependimento. A porta de entrada do discipulado. Texto base. Salmo 51. O objetivo da lição é aprender que o arrependimento verdadeiro é o início de uma vida de discipulado com Jesus, conduzindo-nos ao reconhecimento sincero dos nossos pecados, à busca pela transformação espiritual e à dependência da graça e da misericórdia de Deus. Ao lermos o Salmo 51, escrito por Davi, deparamo-nos com uma das mais profundas orações de arrependimento registradas na Bíblia. Esse salmo foi escrito após sua queda moral com Batseba, o assassinato de Urias e o confronto do profeta Natã. À medida que Davi escreve, ele revela o peso da culpa que carregava, seu clamor sincero pelo perdão e sua esperança de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Entendemos que não podemos justificar os erros de Davi, mas podemos aprender com seu fracasso e também com seu arrependimento verdadeiro. Ninguém está imune ao pecado. Mesmo alguém que ama a Deus pode cair se não vigiar. Em momentos de descuido, vaidade, autoconfiança ou falta de vigilância espiritual, o discípulo de Jesus pode tropeçar. Aprendemos também que o pecado não acontece de repente. Ele começa a ser gerado no coração. Foi assim com Davi. Antes da queda visível, houve um processo interno que o afastou da vigilância e da comunhão com Deus. Por isso, compreendemos a importância de cuidarmos do coração diariamente. Primeira reflexão. O discípulo abre o seu coração. Ao meditarmos nesse salmo, aprendemos que a graça de Deus é capaz de alcançar qualquer pessoa. Após Davi reconhecer seus pecados diante de Deus, em seu clamor, vemos um coração quebrantado, arrependido e desejoso de restauração. Assim, somos ensinados que o verdadeiro discípulo não esconde seus erros, mas se aproxima do Senhor em busca de misericórdia. Davi começa dizendo: "Compadece-te de mim, ó Deus." Esse pedido nos mostra que precisamos reconhecer nossa total dependência da graça divina. Não somos justificados por nossas próprias obras, mas pela misericórdia do Senhor. Quando pecamos, devemos correr para Deus e não nos afastar dele. O arrependimento sincero abre espaço para a restauração espiritual. Também aprendemos que precisamos reconhecer nossas transgressões. Davi declara que conhece os seus pecados e que eles estavam sempre diante dele. Muitas vezes tentamos justificar nossas falhas, esconder nossos erros ou culpar outras pessoas, mas Deus deseja a verdade em nosso interior. O pecado não confessado endurece o coração e enfraquece nossa comunhão com Deus. A atitude da confissão de Davi nos ensina ainda que devemos manter um coração quebrantado diante do Senhor. Quando nos aproximamos de Deus com humildade e sinceridade, sua graça nos alcança e produz transformação em nossa vida. O Senhor continua restaurando aqueles que se arrependem verdadeiramente. Charles Spurgeon, em seu sermão de 20 de junho de 1875, no Metropolitan Tabernacle, ensinou-nos que o homem precisa reconhecer o pecado como realmente é diante da santidade de Deus, sem justificativas, nem auto-enganos. Assim, entendemos que, com a alma contrita, o coração quebrantado e conscientes dos nossos pecados, aproximamo-nos de Deus em busca de misericórdia. Quando derramamos nosso coração perante o Senhor com sinceridade e arrependimento verdadeiro, o perdão e a restauração ocorrem pela graça e compaixão de Deus. Segunda reflexão. O discipulado requer purificação e transformação espiritual. O pecado não acontece de forma repentina, mas começa quando alimentamos desejos errados e deixamos de vigiar espiritualmente.
De acordo com Sclater, Davi teria quebrado 5 dos 10 mandamentos. Cobiçou a mulher do próximo, cometeu adultério, roubou, matou e deu falso testemunho. Ele alimentou os desejos da carne e se afastou da vontade de Deus. Porém, ao ser confrontado, Davi passa por um profundo processo de autoconsciência e reconhecimento sincero dos seus pecados, declarando: "Conheço as minhas transgressões." A palavra transgressão, no hebraico pesha, traz a ideia de rebelião ou violação da lei de Deus. Assim, entendemos que Davi não apenas admite seus erros, mas tem plena consciência dos seus atos e reconhece profundamente a gravidade do seu pecado diante do Senhor. Quando ele afirma "conheço" ou "sei", percebemos que existe uma consciência interior profunda, um peso espiritual que alcança sua alma. Davi entende que não quebrou apenas mandamentos. Ele feriu seu relacionamento com Deus. Esse reconhecimento sincero nos ensina que a consciência do pecado é essencial para a verdadeira transformação espiritual. Aprendemos também que o arrependimento genuíno vai além do desejo de ser apenas perdoado. Davi compreende que precisava ser lapidado, transformado interiormente. Por isso clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Arrependimento verdadeiro produz mudança de vida. Deus não deseja somente palavras emocionadas, mas corações quebrantados e vidas transformadas. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos passar pelo processo do verdadeiro arrependimento, que produzirá mudança de atitude e uma nova postura diante de Deus. O discípulo que reconhece sinceramente seus pecados não continua vivendo da mesma maneira, mas deseja andar em obediência e vigilância espiritual. Assim, a restauração divina não acontece apenas externamente, mas começa no interior, alcançando o coração, a mente e as emoções. Terceira reflexão. O discípulo serve com o coração quebrantado. Davi afirma que o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Com isso, entendemos que Deus não se impressiona apenas com rituais religiosos, aparências espirituais ou palavras bonitas. O que realmente agrada ao Senhor é um coração sincero, humilde, puro e quebrantado diante da sua presença. Ao meditarmos em Salmos 51, compreendemos que o verdadeiro arrependimento nos conduz a uma vida de humildade, adoração e transformação espiritual. É uma vida de total dependência de Deus. Uma vida que não pode ser conduzida pelo orgulho, pois o orgulho endurece o coração, impede o verdadeiro discipulado e nos afasta de um relacionamento sincero com o Senhor. Quando tentamos viver confiando apenas em nossa própria força, distanciamo-nos da vontade de Deus. Porém, quando nos rendemos diante dele com humildade, reconhecendo nossas limitações e fraquezas, experimentamos sua graça restauradora. Assim, servimos ao Senhor com a consciência de uma vida de total dependência espiritual. Somente quando compreendemos que precisamos diariamente da direção, da misericórdia e da força de Deus, é que conseguimos servi-lo de maneira que o agrade. O quebrantamento nos aproxima da presença de Deus e transforma nossa maneira de viver, pensar e agir. Após experimentar o perdão e a restauração divina, Davi entende que sua vida deveria servir de testemunho para outras pessoas. Assim também acontece conosco. Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas restaura o nosso propósito espiritual. O arrependimento genuíno nos conduz a uma vida de adoração, obediência e testemunho. Quando somos alcançados pela graça de Deus, não permanecemos os mesmos. Somos discípulos transformados pelo poder do Pai. Passamos a desejar glorificar o Senhor em nossas atitudes, palavras e escolhas. O Salmo 51
Nos ensina que Deus se agrada de servos humildes, sinceros e dependentes da sua presença, pois um coração quebrantado jamais será desprezado pelo Senhor. Concluindo o estudo de hoje, não existe pecado grande demais para a misericórdia de Deus. Quando reconhecemos nossas falhas, nos quebrantamos diante do Senhor e buscamos sua presença com sinceridade, encontramos perdão, purificação e restauração espiritual. O verdadeiro arrependimento vai muito além de palavras de tristeza. Ele produz transformação interior, humildade e restauração espiritual. Através da experiência de Davi, compreendemos que nenhum discípulo está imune ao pecado e que o afastamento de Deus começa quando deixamos de vigiar o nosso coração. A graça e a misericórdia de Deus são maiores do que nossas falhas. Davi nos ensina que precisamos reconhecer sinceramente nossos pecados, abandonar o orgulho e nos aproximar do Senhor com espírito quebrantado. Deus não despreza um coração humilde e arrependido. Quando confessamos nossas transgressões com sinceridade, o Senhor purifica nossa vida, restaura nossa comunhão com Ele e renova nossa alegria espiritual. O verdadeiro discípulo não busca apenas perdão, mas transformação de vida. Deus não deseja somente emoções momentâneas ou palavras bonitas, mas discípulos comprometidos com uma caminhada de obediência, santidade e dependência da sua vontade. Quando somos alcançados pela graça de Deus, passamos a viver para glorificá-lo em nossas atitudes, palavras e escolhas. Para pensar e agir. Primeiro, tenho buscado apenas perdão ou também transformação de vida? Segundo, o Espírito Santo tem liberdade para transformar meu coração? Terceiro, como posso fortalecer minha comunhão com Deus diariamente? Quarto, estou atento às pequenas áreas da minha vida que precisam ser corrigidas? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro!